A cadela do fascismo está sempre no cio. Essa é uma frase do dramaturgo alemão Bertolt Brecht e é mais atual do que nunca. Afinal de contas, o bolsonarismo é um fenômeno apolítico, fascista, contrário à política. O que foi o fascismo na Alemanha nazista? Os nazistas se colocavam como a raça pura, como a raça ariana, a raça moralmente pura, sanguineamente pura. Pelas leis de Nuremberg, feitas por Hitler e os nazistas em 1935, o casamento entre judeus e alemães estava proibido para proteger a pureza da raça alemã. Por essas mesmas leis, as empregadas judias que fossem contratadas pelos patrões alemães deveriam ter mais de 45 anos. Por quê? Acreditavam os nazistas que os maridos das empregadas judias com menos de 45 anos forçariam-nas a terem relações sexuais com os patrões alemães para sujar, tornar imunda, impura a raça ariana. Empregadas judias com mais de 45 anos, casamentos proibidos. Só era cidadão alemão aquele que tivesse no máximo 1/8 ou 1 bisavô de sangue judeu. 1/8 de sangue judeu permitia ao alemão considerar-se e ser considerado pelo Estado um cidadão alemão. A partir dessas leis de Nuremberg, houve uma escalada na violência dos nazistas contra os judeus. Violência que obrigou a comunidade judaica na Alemanha e nos países conquistados pelo exército alemão a usarem a estrela amarela de Davi em suas roupas, em seus comércios, em suas casas. A partir daí houve uma série, um conjunto infindável de chacinas, de violências cometidas nas casas dos judeus que eram invadidas na calada da noite. Judeus eram transferidos constantemente para guetos, bairros transformados em prisões onde morriam milhares de pessoas, onde milhares de cadáveres apodreciam dia a dia de fome, de doença. Esses eram os guetos. Por fim, a partir de 1942, os campos de extermínio e a solução final. A solução final para o inimigo do fascismo. O fascista é esse que não considera o adversário como um amigo, um parceiro no diálogo. A política exige o diálogo, exige ver o adversário político como alguém com quem se tem a aprender, como alguém com quem as ideias vão se somar. Para o fascista, isso não existe. Para o fascista, o adversário é um inimigo mortal que deve ser exterminado. Bem, a cadela do fascismo coloca agora ovos distintos. A cadela do fascismo coloca no mundo filhotes distintos. Ela amamenta um tipo de fascismo que é diferente. Um fascismo que se fundamenta na pós-verdade. O fascismo atual não exige um partido monstruoso que manipula as pessoas. Não. O fascismo atual existe dentro de cada um de nós. A pós-verdade é a verdade na qual você quer acreditar. Não acreditamos mais em verdades científicas, religiosas, em verdades que nascem do diálogo legítimo entre pessoas. Acreditamos sim no que queremos acreditar. A verdade se converteu em uma opinião. Se eu acho, é porque é verdade. Quem acha o contrário será meu inimigo mortal. Portanto, é muito comum vermos o fenômeno do anticientificismo entre os bolsonaristas. Recusam acreditar que a Terra é redonda porque querem acreditar que ela é plana. É impossível dialogar com uma pessoa fascista que fundamenta seu discurso na pós-verdade e na opinião. Já dizia Thomas Hobbes que a essência humana é o ódio e o egoísmo. E as redes sociais dinamizam esse ódio, porque por meio delas, de modo veloz, de modo incontrolável, viralizante, por meio dessas redes sociais, o ódio ao inimigo, o ódio ao adversário político se espalha. Se espalha em forma de bolha social, pois nelas
nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, apenas convivemos com pessoas que pensam como a gente, pois não suportamos mais dialogar com posturas ideológicas, políticas distintas. E essa violência virtual passa gradativamente para a violência física. E o grande representante da pós-verdade, o grande representante do fascismo na política brasileira, que é a própria negação da política, se chama Jair Messias Bolsonaro. E quando ele se referiu aos negros que pesavam arrobas e eram preguiçosos nos quilombos, todos riram. Quando ele se referiu à filha que teria sido fruto de uma fraquejada, todos riram. Quando ele disse à deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada, insinuando que ela era feia, todos riram. Quando ele disse, prefiro o meu filho morto a vê-lo gay, todos riram. Quando ele diz à imprensa, cala a boca, todos riem, todos acham engraçado, alguns aplaudem, aliás, muitos aplaudem, e uma grande quantidade de pessoas se cala, omite. No máximo, emite uma nota de repúdio, uma nota de rodapé. Chegamos ao fim da política brasileira. A política, cuja palavra vem da palavra grega polis, cidade, é o espaço onde muitos convivem, é o espaço do diálogo, é o espaço onde ninguém pode ser o dono da verdade, onde opiniões contrárias se fundem para se tornarem novas opiniões, novas ideias que vão se confrontar com novas opiniões, com novas ideias em um movimento sem fim, democrático e coletivo. Democracia e política se faz com o outro, se faz com respeito, se faz com humildade. Não se faz com agressões verbais, não se faz com agressões físicas, não se faz considerando o outro o seu inimigo. Chegamos ao fim da política brasileira.